Em pleno coração da África, existe um lago que mata tudo que toca suas águas. Um pássaro mergulha despreocupado, um morcego voa baixo demais. E, em questão de horas, seus corpos se transformam em estátuas perfeitamente preservadas, como esculturas macabras de pedra e sal. O Lago Natron, na Tanzânia, esconde um dos segredos mais perturbadores da natureza. Suas águas podem atingir até 60 graus Celsius, temperatura próxima à de uma panela fervente. O pH chega a 105, quase tão cáustico quanto amônia pura. A alcalinidade é tão extrema que queima pele e olhos de qualquer animal não adaptado em segundos. Para ter uma ideia do quão agressiva essa química é, trata-se do mesmo composto usado pelos antigos egípcios para mumificar faraós. Mas por trás dessa paisagem de pesadelo vermelho-sangue, existe uma história muito mais fascinante do que parece. E o que você está prestes a descobrir muda completamente a forma como enxergamos os limites da vida na Terra. O Lago Natron fica no norte da Tanzânia, quase na fronteira com o Quênia, bem no meio do grande vale do Rift, menos a gigantesca fratura geológica que está lentamente dividindo o continente africano em dois. Aos pés do lago está o Odonho Lengai, cujo nome, na língua Maasai, significa a Montanha de Deus. Esse vulcão é único no mundo. Ele expele lava carbonatítica, algo raríssimo. Enquanto a lava comum ultrapassa 1100 graus Celsius. A lava desse vulcão tem cerca de 510 graus Celsius. É tão fria que em 2007, um homem escorregou e caiu dentro da cratera e sobreviveu. Apesar das queimaduras graves, o detalhe mais insano é que essa lava é preta menos. E quando esfria, fica branca como neve. O vulcão está ativo desde aproximadamente 1550 a.C. e foi o grande responsável por criar a química mortal do lago. Durante milhares de anos, suas erupções espalharam carbonato de sódio e outros minerais pelas colinas ao redor. As chuvas carregam esses minerais diretamente para o lago. Como o natron não tem saída natural, menos a água apenas evapora menos, os minerais vão se acumulando e se concentrando cada vez mais. O resultado é um lago raso, com menos de 3 metros de profundidade, cerca de 57 quilômetros de comprimento e águas que parecem saídas diretamente do inferno. A coloração vermelho intensa não é poluição nem tinta. Ela vem de cianobactérias e micro-organismos halófilos, que produzem pigmentos vermelhos e alaranjados para se proteger da radiação solar extrema. Foi nesse cenário que, em 2012, o fotógrafo inglês Nick Brandt fez uma descoberta perturbadora. Caminhando pelas margens do lago, ele começou a encontrar pássaros e morcegos perfeitamente preservados, como se tivessem sido esculpidos em pedra. Flamingos com asas abertas, morcegos pendurados em galhos, todos congelados em poses que pareciam vivas, mas completamente calcificadas. Segundo o próprio fotógrafo, ninguém sabe exatamente como esses animais morrem, mas acredita-se que a superfície extremamente reflexiva do lago confunda aves em voo, da mesma forma que janelas de vidro confundem pássaros em áreas urbanas. Após a morte, quando o corpo entra em contato com a água ou com a lama encharcada das margens, o carbonato de sódio começa a agir. A combinação de calor intenso, sal em concentrações absurdas e carbonato de sódio cria uma reação química que desidrata rapidamente os tecidos e forma uma crosta mineral ao redor do corpo. É um processo semelhante ao da mumificação egípcia, só que totalmente natural. A alcalinidade é tão forte que chegou a queimar rolos de filme fotográfico em segundos durante o trabalho de Nick Brandt. O resultado final são estátuas naturais que podem durar anos ou até décadas. Algumas dessas esculturas foram reposicionadas pelo próprio fotógrafo em poses mais expressivas, dando origem às imagens icônicas que chocaram o mundo inteiro quando viralizaram. E então vem o maior paradoxo de todos. Esse lago mortal é ao mesmo tempo o principal berçário dos flamingos menores na África Oriental. Mais de 2 milhões deles, menos cerca de 75% da população mundial, da espécie menos, nascem ali todos os anos. Isso só é possível porque a própria química extrema do lago funciona como um sistema de defesa natural. Predadores terrestres simplesmente não conseguem atravessar as águas cáusticas para alcançar os ninhos. Os flamingos constroem estruturas cônicas de lama alcalina em pequenas ilhas que surgem quando o nível da água baixa. O que é veneno para quase todos os outros animais, para eles se torna proteção.
Além disso, esses flamingos se alimentam justamente das cianobactérias que prosperam nesse ambiente hostil. A espirulina, famosa como suplemento alimentar, cresce em abundância ali e é responsável pela coloração rosada das aves. Quanto mais alcalina a água, mais alimento disponível e mais flamingos atraídos para o local. O auge da reprodução acontece entre outubro e dezembro, quando o lago se transforma em uma das paisagens mais surreais do planeta. Milhões de flamingos cor-de-rosa, contrastando com águas vermelho-sangue, como se fosse um cenário alienígena. Apesar disso, o equilíbrio desse ecossistema é extremamente frágil. Desde 2008, existem planos para minerar carbonato de sódio no Lago Natron, com a extração prevista de centenas de milhares de toneladas por ano. Ambientalistas alertam que a presença de indústrias, barulho e poluição pode afastar os flamingos para sempre, e não existe outro local com condições semelhantes. Há também propostas de construção de uma hidrelétrica no principal rio que abastece o lago. Qualquer alteração no fluxo de água pode desequilibrar completamente a química delicada que sustenta esse ambiente único. O Lago Natron é oficialmente reconhecido como uma área úmida de importância internacional, mas isso não garante proteção total. Ele permanece como um lembrete poderoso de que a vida é muito mais resiliente e mais estranha menos do que imaginamos. Enquanto alguns organismos florescem em condições que parecem impossíveis, outros sucumbem quase instantaneamente. O que é morte para uns é santuário para outros. E aquelas estátuas de pedra que chocaram o mundo nos lembram que a fronteira entre beleza e horror, vida e morte, é muito mais tênue do que gostaríamos de admitir.